In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, então, caríssimos, no domingo que incide infra-octava Epifania. Então, celebramos por isto a festa da Sagrada Família. No Novus Ordo, a missa da Sagrada Família é na oitava do Natal. Né? Aqui é na oitava da Epifania. Enfim, mas observem como, sim, ambas as leituras estão sob a égide da Santíssima Trindade. Né? No Evangelho, Jesus tem um pai a quem obedecer. E não é nem José, nem Maria. Ele tem um pai a quem obedecer. E na epístola é sob a presença da Santíssima Trindade que os cristãos conseguem viver tantas virtudes, não são poucas ali elencadas, hein? E todas elas tão necessárias para a gente viver em família. Todas elas tão necessárias. E todas elas encontrando, sim, por outro lado, todas elas encontrando na família o ambiente onde elas realmente podem ser transmitidas e ensinadas. E é isso que hoje falta. A família não mais procura estas virtudes, não procura a Deus, que é a fonte de todas elas. E se não procura a Deus, não procura mais a Santíssima Trindade, como vão transmitir uns para os outros, testemunhar uns... Sim, essas duas palavras. Testemunhar uns para os outros, e aqui eu penso sobretudo nos esposos, né? Como vão testemunhar uns para os outros as virtudes e transmiti-las, e aqui se pensa, é a segunda palavra, aqui se pensa nos filhos, e transmiti-las a outrem se cada um não está realmente centrado naquele que é o Pai, a autoridade a quem se deve obedecer, como nos mostra Jesus no Santo Evangelho. Aliás, cá entre nós, queridos, falando como que entre os seus e em casa, para comentar um traço do Evangelho, por que Jesus ficou, afinal, ali? Né? Que mistério esse Jesus. 12 aninhos, hein? Eu fiquei procurando hoje de manhã, mas os nossos meninos já estão todos com mais de 12, né? Quanto ele tem? Ele! Eu fiquei procurando o menino. Ele! Tem 12 aninhos, então temos um com 12 aninhos aqui. É bom para a gente poder... Como mais que um menino de 12 anos se deixa ficar em Jerusalém, não vê que os pais e toda a comitiva, toda a caravana com a qual vieram, estão se arrumando e desmanchando barracas e recolhendo as coisas e arrumando tudo no dia aprazado, né? E que não se sai assim deslocadamente, se celebra a festa, etc. E aqueles que coordenam aprazam um dia, e naquele dia, então... E como mais que aquele menino, 12 anos, né? Resolve ficar. Simplesmente resolve ficar, né? E deixa os pais se irem. Né? Deixa os pais se irem. Com razão se queixa Maria. Mas como assim, filho? Não sabias que nós estávamos preocupados, te procurando? 3 dias, hein? Imagina. É de qualquer mãe se escabelar, né? É de qualquer mãe se escabelar. E vejam a resposta do menino. Obediência a Deus. Ele tem a quem obedecer. A Deus.
Queridos, nós temos que ir aprendendo essa centralidade da Trindade, essa centralidade da divindade. É o que falta no mundo. É assim, queridos. Tiraram-nos Deus. Tiraram-nos Deus, tiraram-nos a Santa Igreja, tiraram-nos a fé, tiraram-nos a religião, tiraram-nos as virtudes, tiraram-nos tudo isto que é Deus e que vem de Deus e deixaram-nos vazios. A humanidade está assim. Virtudes. Ouvir cada uma dessas virtudes que estão aí elencadas tão belamente na epístola da missa. Isso não atrai mais os homens. Pensem na virtude da modéstia, da benignidade, pensem no perdão e na caridade, pensem nada disso mais importa e interessa aos homens. Cultivar virtudes em si mesmo e nos filhos. Cultivar a virtude da fortaleza, da modéstia. Os homens não querem cultivar virtude. Às vezes a gente olha, não é só as mulheres e homens, que virtude eles querem ter hoje? Eles querem ser sexy. Querem ser sexy. Que coisa estranha. Será que estou sexy? Será que estou bem sexy para sair? Como assim? Mas a menina pergunta para a mamãe isso. Para o namorado isso. É um mundo que, depois de perder todos os valores, o homem começa a pegar os contravalores, os desvalores. Os desvalores. Tirando Deus, queridos, acabam por substituí-lo por Lúcifer. Nós vivemos exatamente isso hoje. O mundo que perde completamente o interesse pelos valores que vêm de Deus, da Trindade Santa. Agora pegam a Lúcifer, foram para os desvalores e, claro, encontraram em Lúcifer a justificativa para os seus próprios desmandos. Para os seus próprios desmandos. Queridos, eu sim, estou falando para famílias, mas na verdade eu estou pensando nas nações, e para ser mais verdadeira ainda, estou pensando no Brasil. Estou pensando no Brasil. Porque esse é o caminho que nós trilhamos como cada nação, com a própria Santa Igreja. Trilhou exatamente esse caminho. Como é que se dizia? Sim, se forjou uma coisa. A gente dizia com orgulho isso, é uma coisa idiota. Mas se forjou na diplomacia vaticana, se forjou o tal do não possumos. Isto é, nessas reuniões que a igreja participa de todos, das grandes e nem tão grandes organizações internacionais, chegava um momento em que o representante da Santa Sé dizia: não possumos, nós não podemos. E depois se forja, nos grandes teólogos, eu vou dizer o nome de um, nos grandes teólogos do nosso tempo, se forja uma outra expressão para dizer os valores inegociáveis. Os valores inegociáveis. Pronto. Se chegou a um mínimo. Se chegou ao resto do chão. Claro que na contra-igreja não existe, são os novos parâmetros, e não existe mais nem o não possumos, nem os valores inegociáveis. Agora tudo pode ser negociado. E os
valores foram todos invertidos. Também na contra a igreja. Também na contra a igreja. Ponto. É assim. Então, igreja, contra a igreja e nações estão a par e passo. Estão na mesma marcha. Estão na mesma marcha. Tá? Perderam a Deus, perderam os valores. Agora estão defendendo contra-valores e aliando-se a Lúcifer. Também não é contra a igreja, aliando-se a Lúcifer. Uma palavra tem que se dizer aos patriotas hoje, queridos, que espero estejam realmente e nas grandes capitais todas, e até nas pequenas cidades, estejam reunidos os patriotas. Como que quisera poder dizer, e também nas igrejas. Tá? E estejamos ao menos nós aqui representando-os a todos. Tá? E oxalá fosse só nas igrejas, porque hoje, já nem diante de quartéis, hein? Hoje, a gente vai chegando à conclusão que todo o movimento devia ser só dentro das igrejas, ao redor das igrejas, pedindo que se invertesse todo esse descaminho que se fez para chegar à situação em que nos encontramos. Consegui expressar o pensamento? Deu para entender? Então, sim, hoje eu diria isso. Mas quero dizer aos patriotas, sejam eles fazendo o que fizerem, que isso não seja só hoje, que sejam muitos e não seja só hoje, que fiquem na rua até que se resolver um grandíssimo problema que tem no Brasil. Fiquem na rua até se resolver o grandíssimo problema que assoma a pátria. Hoje digo, sobretudo, aos patriotas, digo a eles, obedecei, em primeiro lugar, a Deus. Procurai a Deus e obedecei a Deus. Senão, estareis prestando continência. Quantos já não o fizeram? Senão, estareis prestando obediência a Lúcifer. E todos aqueles que se associam à maçonaria, não esqueçam este, já o fizeram. Já se associaram a Lúcifer. Hein, senhores generais? Todos aqueles que se associaram, se inscreveram na maçonaria, já prestaram continência a Lúcifer, direto a ele. Eu já disse, grau 33 comunica diretamente com Lúcifer, com o demônio. Não precisa ser necessariamente a Lúcifer, porque Lúcifer não é Deus, ele não está em todos os lugares. Mas qualquer subalterninho deles já serve para eles prestarem continência, no grau 33. Qualquer subalterno de Lúcifer já serve para prestar incontinência. Então, queridos, sim, que os patriotas hoje digam e entendam isto, que importa obedecer a Deus. E só na obediência primordial a Deus é que conseguiremos fazer com que igreja, nações e famílias voltem a ser a semelhança da família na Santíssima Trindade. Só assim. E não há outro modelo de família, queridos. Não há mais outro modelo de família, senão aquela da Santíssima Trindade. Só este é, de fato, o modelo ideal de família. A humanidade tem que chegar a isto, chegar a esta compreensão. Por isso que eu digo, deveriam estar todos aqui conosco, pelo menos através das redes sociais, clamando e dizendo a Deus. Obedecemos, antes de tudo, a Deus. E só a Ele prestamos a nossa continência. Olha, perigais, se já não o fizestes, a prestar continência a Lúcifer. E daqui a pouquinho ao seu lugar tenente, que é o anticristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.